Boa tarde, boa tarde. E conectando aqui para daqui a pouquinho iniciar a nossa live sobre rejuvenescimento. E se rejuvenescer for uma escolha? Então vou aguardar um pouquinho aqui para minha convidada chegar, para minha parceira de live chegar. Seja muito bem-vindo, Vani, olá. Quem for se conectando, seja muito bem-vindo. Estou aguardando a minha parceira aqui para iniciar a live. Nosso tema de hoje será sobre rejuvenescimento e se rejuvenescer for uma escolha, como a gente pode trabalhar a nosso favor, como a gente pode trabalhar para que o nosso corpo possa escolher outro caminho além do caminho do envelhecimento. Então, essas serão algumas questões, algumas coisas que a gente irá trabalhar nessa live a partir de uma perspectiva diferente. Tanto eu quanto a Maquelis Medeiros, que logo está chegando aqui com a gente. A gente tem formação em fisioterapia, então a gente tem um conhecimento bem profundo sobre o corpo. E além disso, a gente também acrescentou ferramentas do Access Consciousness, que é mais essa abordagem que a gente estará trazendo hoje. Então, o nosso corpo tendo escolha, né, de como ele deseja se comportar, de como ele deseja seguir no seu dia a dia, que escolhas o nosso corpo tem para em relação ao próprio processo das células, né? E se a gente puder permitir o nosso corpo a escolher algo diferente, que não aquilo que foi nos dado de informações, não aquilo que a gente aprendeu, né? Sobre, olha, Maquele está chegando por aqui. Sobre o envelhecimento, sobre o corpo. Mac, vamos ver aqui para eu te adicionar. Legal, tu já me mandou aqui, beleza. Então, isso tudo indo além daqui, de todas as informações que a gente já teve sobre corpo, sobre envelhecimento, sobre tudo isso. Mac! Oi, tudo bom? E... E Seja aí, já muito começou a falar um pouquinho para o pessoal? bem-vinda! Seja muito Ai, bem-vinda! gratidão, gratidão. Recebo. Como pode melhorar? Seja bem-vinda à minha casa virtual. Uau. Pois então, né? Não sei se tu já te apresentou. Eu estava dando uma introduzida aqui, trazendo um pouquinho sobre algumas questões que a gente vai abordar aqui durante a live, algumas coisinhas assim, fazendo um aquecimento enquanto você chegava. Mas, por favor, fique à vontade para falar sobre você, seu nome, um pouquinho da tua área de atuação, um pouquinho sobre o que você percebe que pode ser uma contribuição aqui para a gente. Pode ficar à vontade. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Maquelis Medeiros, sou facilitadora de qualidade de vida, graduada em fisioterapia, né? Somos colegas, eu e a Júlia, e eu acho que foi a partir de um grupo a respeito de expansão na fisioterapia que nós nos conhecemos, porque as duas trabalham, são fisioterapeutas e também trabalham com expansão, né, de consciência, com Access Consciousness. E atuei por muitos anos, 17 anos, na verdade, em geriatria, né? Trabalhando com pessoas da terceira idade, pessoas idosas. E de uns anos para cá que veio essa minha necessidade de acrescentar mais coisas, porque a gente percebe que o corpo não é só o físico, né? Quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem que ir um pouquinho mais além, porque a gente é muito mais do que um corpo, um físico, enfim, né? Maravilha! Então, como a Mac falou, também falei um pouquinho antes, né? Também tenho formação em fisioterapia. Além disso, fiz um mestrado em envelhecimento humano, então por um tempo eu
até participei, coordenei, na verdade, um estudo longitudinal com mais de 800 longevos, idosos e longevos, né? Então, com pessoas acima de 60 anos, a gente sabe como as informações que nos foram implantadas sobre o corpo, sobre o envelhecimento, têm um impacto bem grande no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas escolhas, mas a partir do momento que a gente tem informações, que a gente sabe que pode escolher diferente, que pode levar o nosso caminho, apresentar um caminho novo, diferente para o nosso corpo, tudo isso pode começar a mudar, né? Parte disso era todas essas pessoas que estavam envolvidas nesse estudo longitudinal que eu coordenava, estavam escolhendo algo diferente. Então, eram pessoas que não compravam aquelas limitações de idade, aqueles padrões de envelhecimento que a gente é acostumado a ouvir, a ver muitas vezes, né? E até algumas vezes acreditar nisso. Então, isso tudo foi mudando ainda mais de uma maneira ainda mais profunda com as ferramentas do Axis, né? Foi abrindo muito mais um campo de visão diferente sobre esse processo do corpo, sobre as possibilidades, o que está disponível com o nosso corpo, né? Então, de uma maneira resumida, é como a gente chegou até aqui hoje. E é legal tu trazer isso, porque eu acho que a gente se complementa, né, com os estudos que a gente já fez, já participou. Eu também sou pós-graduada em osteopatia. E um dos princípios da osteopatia é que o corpo tem a capacidade de autocura, né? E quando a gente fala em autocura, tem muito a ver com receber o estímulo e deixar o corpo se reorganizar. E isso não serve só para o estímulo mecânico, que normalmente é o que os fisioterapeutas utilizam. Aí a gente pode expandir isso para muito mais coisas. E aí, estímulo em todos os sentidos, né? Estímulos energéticos, com as ferramentas que a gente utiliza do Axis, por exemplo, assim como estímulos de tipo de leitura, das pessoas com quem a gente convive, do meio onde a gente convive, do tipo de programação que a gente assiste, do que a gente faz de atividade física. Então, na verdade, tudo vai depender das nossas escolhas, do tipo de estímulo que a gente recebe, para que o corpo vá se transformando. E aí, por isso que a gente fala que tem a ver com escolha essa questão, né, de rejuvenescer ou de envelhecer. Porque dependendo do que a gente escolhe vivenciar, a gente vai dando aquela informação para o corpo vai se organizando em cima daquilo que a gente vai transmitindo e vai recebendo, né? Exatamente, exatamente. Mac, vou te deixar à vontade falando e eu vou mandar uns aviõezinhos aqui para o pessoal que eu esqueci de mandar. Deixa eu mandar aqui para o pessoal se conectando com a gente. O pessoal que está chegando aí, a Cris, a Lê, boa tarde para todo mundo. Se vocês também têm alguma experiência com essa questão do rejuvenescimento a partir de escolhas e sim daquilo que não é ditado pela sociedade, fiquem bem à vontade para contribuir com a nossa live. Vai ser... Nós recebemos, né, com gratidão as informações, a troca de experiências. E para quem chegou agora, então, a gente estava dizendo isso, que nós temos escolhas a respeito de rejuvenescimento ou de envelhecimento. Tudo vai depender da forma com que a gente percebe o mundo, né? E do que a gente escolhe praticar também. Não tem como não falar de rejuvenescimento e não trazer também a informação da atividade física, né? Porque sabe-se que existe uma grande diferença no manter essa questão de saúde, de qualidade de vida, a partir de escolher uma atividade para fazer. Isso faz com que a gente se mantenha com o corpo com uma qualidade de vida melhor mesmo, né? Não é porque a gente vai tendo uma idade cronológica avançada que com isso a gente precisa ir deteriorando. Pelo contrário, é possível, existem outras possibilidades que é de manter a qualidade, né?
Exatamente, né? E se a gente começar a considerar realmente a idade como apenas um número, né? E não de fato algo que defina o nosso corpo, que defina o nosso comportamento, que defina tudo em relação à nossa vida, né? Então, se a gente realmente começar a olhar a idade apenas como um número, a gente começa a perceber que isso é apenas um componente mínimo e que talvez não tenha nem tanta relevância assim no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, né? Se a gente trazer a consciência para o que de fato a gente está escolhendo em relação ao nosso corpo, de atividade física, de alimentação, de como a gente trata o nosso próprio corpo, né? A maneira com que o que a gente projeta sobre o nosso corpo quando a gente se olha no espelho, quando a gente está fazendo as nossas escolhas no dia a dia, desde, por exemplo, quando vem uma questão de compulsão alimentar, por exemplo, sabe? Tudo isso, toda essa abordagem, a gente começa a perceber que realmente idade pode ser apenas um número, né? Mas se a gente, de fato, escolher por isso, né? Que a gente pode sim ficar sob o efeito da idade cronológica e ter todo um comportamento desenhado para isso, como a gente pode ter essa consciência de que a gente pode escolher algo diferente e que através das nossas escolhas, no nosso dia a dia, a gente pode mudar isso. Parte disso a gente pode tanto trazer de experiências pessoais, né, Mac, quanto das experiências profissionais que a gente tem, vendo como muitas vezes pessoas da mesma idade, cronológica falando, têm características físicas completamente diferentes. E aí, o que difere uma da outra, né? Então, por exemplo, pega uma pessoa com 60 anos, às vezes com 90 anos, e uma pessoa com 90 anos está super ativa, com flexibilidade, atividade física, viaja, faz infinitas atividades assim com baixa dificuldade ou sem dificuldades até, e pega outra pessoa de 90 anos completamente debilitada, com dificuldade de movimento, com dificuldade de respiração, com dificuldade cognitiva. Então, o que difere uma pessoa da outra se a gente fosse olhar por essa questão assim de ter a mesma idade? Será que não são as escolhas, né? Como é que cada pessoa, o que cada pessoa escolheu ao longo da própria vida, né? Que tornou uma tão diferente da outra? E aí eu acho legal quando tu fala em escolha, não tem como a gente falar em corpo e escolha e não falar em estado de presença, né? Em outras palavras, falar em consciência corporal, ter consciência do seu corpo. Porque isso é uma coisa que é construída o dia a dia, né? Uma pessoa não chega nos 80, por exemplo, praticando musculação de um dia para noite, né? Foi todo um processo que se criou. Ou uma pessoa, por exemplo, com 17 anos, que vai dar uma corridinha e de repente perde o fôlego, isso também não foi uma coisa que ela fez atividade, chegou o momento, foi correr e aconteceu. Não. Tudo depende de uma rotina, desse estado de presença, de honrar o corpo, né? De buscar. E aí não tem como a gente não cair de novo naquela conversa que a gente já teve naquele Zoom sobre corpo. Da questão de tu escutar o corpo, de tu fazer perguntas pro corpo. E aí ver qual é a atividade que vai ser mais leve para ti, que vai ser prazerosa, para que tu crie uma rotina que seja divertida, que seja leve e que tu consiga manter aquilo, porque é isso que vai criar o corpo do futuro, né? Então, isso é um fato. E aí tem até um livro do Chopra que fala, que eu acho que é Mente Sem Idade, Corpo Sem Fronteira, ou Mente Sem Fronteira, Corpo Sem Idade, que foram feitas pesquisas, né, com pessoas de 80 a 90 anos, com capacidade pulmonar totalmente diferente umas das outras, com essa resistência maior, com o tônus maior. E isso tudo é uma coisa que se construiu ao longo de uma vida, né? A gente não é de um dia para o outro que acontece. E aí um ponto de vista meu, que ainda trabalho muito em geriatria, né? A gente tem que começar a fazer essas escolhas de uma forma a honrar o que é leve para fazer. Porque senão o que acontece? Se a gente não escuta o corpo, e aí eu não tenho como não falar em dor, né? Porque se relaciona muito essa questão da idade. Eu escuto muito assim, ó.
chega para fazer uma atividade em alguém e a pessoa diz, ai, mas minha filha, olha a minha idade. Como é que não vai doer? E se a gente começar, e se a gente começar a mudar esse ponto de vista desde hoje, né? Por que que quando tu tem mais idade tu tem que ter dor? Quanta gente jovem aí sente dor? A dor não tá... Isso aí é uma relação que a gente criou e a gente comprou isso, né? E se a gente cai na física quântica, o que que acontece? Onde eu olho, né, o olhar do observador é que colapsa a onda, ou seja, aquilo que eu der de informação para o meu cérebro, ele vai registrar e vai trazer para o real. Então, se eu ficar nessa, ai, quando eu for mais velha, eu não posso fazer nada porque daí eu sou velha. E é essa realidade que muitas vezes chega. Por quê? Porque todo mundo pensa assim. Então, qual é a nossa proposta quando a gente vem para uma live dessas? E se for diferente? Se a gente puder escolher diferente? Se a gente puder aumentar essa comunhão com o corpo, essa consciência corporal, e ver que tudo é possível, né? Olhar assim, começar a conversar esse diálogo com o corpo, quando tu fala assim para alguém que nunca ouviu, diz assim, tá louca agora que meu corpo vai responder. Gente, pior que o corpo responde, né, Júlia? O corpo responde. Se a gente começar a fazer perguntas pro corpo do que é leve comer, de quem são as pessoas que é leve estar perto, o corpo vai começar a dar respostas, né? Oi, Val, tudo bem? Mac, me permite acrescentar, e assim, talvez para quem nunca ouviu falar sobre essa maneira de funcionar assim, de tipo, ai, pergunta para o corpo, como assim? Um exemplo que eu gosto muito de trazer é assim: você convive, mora com outra pessoa, trabalha com outra pessoa, tem um amigo, pode ser até ter um bichinho de estimação. Você tem essa pessoa ali, você conversa com a pessoa, você pergunta para a pessoa, né? Tipo, você vai tomar água, você pergunta, tipo, ah, você quer água? Você pergunta tudo que diz respeito a outra pessoa, assim, tipo, tu não chega pra pessoa e coloca a água goela abaixo da pessoa, toma aí a água, ou assim, ou pega e tipo assim, agora você vai comer isso aqui, e você faz a pessoa sentar lá e comer, ou o bichinho de estimação, você não faz isso pra outra pessoa, então por que razões você faz isso com o seu corpo, né, sem perguntar, tipo assim, corpo, você deseja tomar água, você requer tomar água, corpo, você deseja comer, né? É isso que você deseja comer? Não, a gente sai fazendo isso, né? Tipo assim, não, agora Sim. você vai comer, porque bateu o horário, eu não vou perguntar se você tá com fome, você vai comer, sabe? Você vai beber. Não, tipo assim, tira totalmente isso. E quando a gente começa a perguntar, assim, no começo é muito estranho, porque a gente não consegue identificar, perceber muito bem, tipo, distinguir, mas como assim, como que eu vou entender o que o meu corpo está dizendo, né? Porque foi muito tempo funcionando dessa outra maneira. Mas é o começo, você praticando, criando o músculo dessa comunicação, né? Você trabalhando, abordando isso, trazendo, não desistindo, né? Que você vai conseguindo ter mais clareza sobre as informações que o teu corpo vai te dando, você vai conseguindo seguir mais o que o teu corpo está dizendo. E quanto mais você vai seguindo isso, mais fácil vai ficando. Não significa que a gente não erre, assim, no sentido, não significa que a gente não faça escolhas de comer algo que o corpo realmente não gostaria, de beber algo que o corpo não queria naquele momento, de fazer algo que o corpo não queria naquele momento. Não, mas ao contrário, isso vai nos dando consciência e vai nos trazendo muito mais leveza, muito mais consciência e muito mais escolha para o corpo, inclusive relacionado ao envelhecimento ou ao processo contrário, né? Ou talvez mais natural do corpo, que seja o rejuvenescimento, né? Porque se a gente analisar uma questãozinha assim, ó, tipo assim, todo dia o nosso corpo, ele tá produzindo novas células. Essas novas células, elas não vêm já envelhecidas. Elas vêm, digamos que produzidas de um banco de dados que está ali, mas elas são células novas. E se a gente der estímulo para essas células novas que estão se gerando, para que elas venham já nessa vibração, nessa frequência do rejuvenescimento? Que corpo é que a gente pode criar, né? E eu acho legal, falou tanta coisa que a gente pode puxar vários ganchos aí para trazer para o corpo, assim, ó, que seria rico em detalhes, né?
Mas uma das coisas que tu falou no início, assim como tu disse, né, que se a gente tem um bichinho, ou tem um filho, ou tem a esposa, e que tu não vai enfiar a goela abaixo alguma coisa para ela comer, a mesma coisa é o seguinte, se tu tem um filho ali, toda vez que tu chegar perto do teu filho, tu não vai chegar para ele e dizer assim, nossa, mas tu tá com o cabelo desarrumado hoje. Nossa, mas tu tá com um pneuzinho na barriga. Nossa, mas tu tá chato, né? E a gente faz isso com o nosso corpo. Então, é outro detalhe, né? O quanto às vezes, além da gente não perguntar para o corpo o que ele quer receber para comer, para beber, para assistir, porque o corpo ele se nutre de N formas, a gente ainda comete essa questão de julgar o corpo, né? De ficar buscando a ruga, de ficar buscando a marca de expressão. Como seria a gente começar a tratar o corpo como a gente trata as pessoas que a gente ama? Porque afinal de contas, primeiro é sempre a gente, né? Como é que a gente vai ter uma relação com os outros de qualidade se a gente não tem uma relação, uma comunicação de gentileza e amorosidade com o próprio corpo? Então, quando a gente fala em corpo, isso também cai na questão do rejuvenescimento, porque se tu vai para frente do espelho, tu acorda de manhã, vai para frente do espelho e fica procurando as tuas rugas novas, as tuas marcas de expressão, para criticar elas, o que tu tá avisando pro teu cérebro, né? Tu tá avisando pro teu cérebro focar nisso, mais disso tu vai ter. E aí a gente usa muito aquele termo, né, que reclamar é clamar por algo duas vezes. Então, como seria tu ir para frente do espelho? Isso faz parte do rejuvenescimento e começar a te olhar com amorosidade, gentileza e começar a focar nas tuas qualidades, né? Ter um olhar de gratidão sobre o corpo da gente, que é tão perfeito. A gente até não trouxe aqui, mas com certeza em outra live tu já deve ter falado, assim como eu sempre falo e falo para as alunas, que o nosso corpo, nós não somos só o nosso corpo, né? Nós somos um ser infinito, que possui uma energia, que está vivenciando essa realidade com esse corpo. Então, este corpo foi feito para funcionar nessa realidade e ele foi feito para funcionar 100% equilibrado. O problema é o que a gente vai dando de informação para o corpo, que vai levando ele a enfraquecer, a aumentar a rigidez, perder a flexibilidade, aparecer doenças. Isso é tudo coisas que a gente vai incutindo no corpo e ele vai comprando. Ele não sabe o que é mentira e o que é real. Ele foi feito para funcionar da melhor maneira, mas cabe a nós direcionar isso, né? Exatamente. E teve uma outra, uma questão que você trouxe um pouquinho antes, que eu acho relevante a gente acrescentar uma pergunta para convidar mais consciência para quem talvez está iniciando nesse processo de ou fazer escolhas diferentes, escolhas que levam para um rejuvenescimento, ou querendo mudar a maneira com que trata o próprio corpo, se comunica, interage com o próprio corpo, né? Eu gosto muito de uma pergunta assim: como você gostaria que fosse o seu corpo daqui 1 ano? Não precisa nem ser 5 anos, bota 1 ano. Como você gostaria de estar com o seu corpo daqui 1 ano? Como você gostaria que o seu corpo estivesse daqui 1 ano? Então, isso nos traz a consciência de que as escolhas que a gente está fazendo hoje, que a gente está tendo hoje, está criando o nosso corpo para daqui 1 ano. Porque tudo aquilo que vai vindo para a superficialidade do nosso corpo não foi de uma escolha de ontem, por exemplo. Foi de uma escolha que a gente fez há um tempo atrás. Então, se a gente escolher conscientemente hoje, iniciar esse processo de ter escolhas de uma maneira diferente, uma interação diferente com o nosso corpo, que corpo é que a gente está criando para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, para daqui 5 anos? Se você está lá com seus 30, daqui 20 anos, como é que você deseja estar quando você estiver com 50 anos, né? Como é que você deseja estar quando você estiver lá com seus 60, 70 anos, né? Então, trazendo essa consciência para que agora a gente possa já instituir escolhas que a gente não tenha que ficar correndo contra o tempo, entre aspas, lá quando a gente tiver com 60, 70 anos, querendo fazer coisa que nem louco para diminuir, retardar o efeito do envelhecimento. Mas tudo bem se já estiver lá e estiver escolhendo algo diferente. Sempre é possível a gente trabalhar de uma maneira diferente com o nosso próprio corpo, né? Mas é só o fato da gente trazer a consciência para que
as escolhas que a gente faz agora estão criando o nosso corpo do futuro. Então, como você deseja estar no futuro com o seu corpo? E o legal disso é que a gente está trazendo de uma forma assim, ó, que não existe, né, uma receita de bolo, não existe um protocolo para isso. O que a gente pode trazer de informação e aí eu falo até da minha experiência comigo, né, não só com os clientes, com os pacientes, né, e com todos os cursos que a gente vem buscando para ter mais conhecimento, para abordar com, com mais, qual é a palavra? Me fugiu agora. Com mais congruência do que a gente está falando, né? Mas faz isso de forma leve, né? O que é leve e gentil para o meu corpo? Porque daqui a pouco o que é leve e gentil para o meu corpo não é para o da Júlia, não é para o da Maria, não é para o do João, porque para cada pessoa tem não existe duas pessoas exatamente iguais, tanto que é isso que a gente trouxe, né? Que aos 80 anos tu pode estar com uma baita capacidade pulmonar, ou tu pode estar que não consegue dar 10 passos e que sente falta de ar. Então, cada pessoa tem uma forma de funcionar. Ó, a Bibi tá aí. Oi, Bibi. Isso, com mais segurança, digamos assim. Então, o que eu digo? Um bom caminho é começar pela gratidão, né? Porque e a gente não tem como falar sobre rejuvenescimento, envelhecimento, e não falar em energia. Porque tudo é energia, né? Então, assim, ó, uma das coisas que tem a frequência mais alta, um dos sentimentos seria o da gratidão, de ser grato, né? E aí, quando a gente é grato, a gente derruba um pouco a questão do julgamento, que é ficar julgando o corpo, indo pro errado da gente mesmo. Então, como seria a gente todo dia de manhã, primeiro agradecer por estar vivo, estar aqui nessa realidade, ter um corpo, né? Porque sem um corpo nessa realidade, a gente não funciona. Então, assim, ó, comece a agradecer pelo corpo e honrar. E aí, quando eu falo em honrar, é honrar a escolha. Porque daqui a pouco, assim, ó, eu, por exemplo, tá? Não sou uma pessoa que pode fazer yoga com facilidade, porque eu sou mais agitada. Então, para mim, uma atividade física que funciona muito bem, porque se eu deixar eu passo uma manhã fazendo, é dança, né? Mas daqui a pouco vai ter uma pessoa aqui na live, ou de repente a Júlia, que vai dizer, o que eu gosto de fazer é yoga. É o exercício que mais me centra, que eu não vejo passar o tempo, que eu me divirto fazendo. E tá tudo certo. Então, como seria, a partir de hoje, a gente sair dessa coisa de, tá na moda correr. Então, se todo mundo tá correndo e tá ficando bem, se sentindo de bem consigo mesmo, eu vou correr. Porque daqui a pouco não é isso que leva o teu corpo, né? Que nem eu tô dizendo, pra mim é dança. Pra alguém vai ser yoga, pra alguém vai ser correr, pra alguém pode ser musculação. E tá tudo certo, não existe uma escolha errada ou uma escolha certa, né? Existe aquilo que funciona para cada um. Então, eu acho que uma das coisas é isso, é honrar as nossas escolhas. E para isso, tem que ter um pouquinho desse estado de presença, de começar a dialogar com o corpo, né? Porque o corpo tem as respostas. E o quanto isso, Má, que você trouxe uma colocação incrível em relação a isso, que como eu percebo que tantas pessoas que chegam para mim, os meus clientes, tantas pessoas nas sessões, quantas pessoas nos cursos, quanto comigo mesma, quando a gente faz isso de perceber assim, qual que é a atividade física que é divertida para o meu corpo, que eu não vou fazer por obrigação, mas eu vou praticar isso, porque o meu corpo se sente mais vivo depois disso, a gente vai levando o nosso corpo para o rejuvenescimento, porque libera todo um nível hormonal ali, todos os hormônios, sensação de bem-estar, de satisfação, tudo isso que cria com mais facilidade, desperta a sensação de plenitude, de gratidão, tudo isso, né? Então, quando alegria, a gente... né? Alegria, exatamente. Quando a gente honra o nosso corpo, de perceber assim, tipo, a musculação não é algo que é divertido para mim, beleza, mas não existe só musculação. Então, quais são as outras atividades físicas que eu posso experimentar para perceber o que o meu corpo se sente melhor? Qual é a atividade física que o meu corpo vai liberar mais endorfina, que vai liberar mais hormônios de bem-estar, de prazer, que vai te dar aquela alegria de ter praticado atividade física. E assim começa a ser com alimentos,
com pessoas ao seu redor, com informações que você lê, programas que você assiste. Você convida essa energia que acaba nutrindo o seu corpo e, de uma certa maneira, convida as suas células, as suas moléculas a rejuvenescerem e não mais a caminharem para o envelhecimento, né? Então, por exemplo, outro dia eu estava conversando com um vizinho meu, ele estava chegando e ele estava falando que tinha sido um dia bem cansativo, que ele estava cansado, mas que ele ia ir para academia, né? E aí a gente começou a conversar rapidinho ali no elevador, falando de como, independente às vezes de como tenha sido o dia, quando a gente escolhe uma atividade física que a gente gosta, que para o nosso corpo funciona, todo aquele cansaço, aquela sensação às vezes de exaustão, ou de estresse que tenha tido durante o dia, enfim, independente do momento, como se vai embora. E você permite que o teu corpo se energize de novo com aquelas escolhas. E aí vem de novo aquela questão da ativação, do estímulo para o rejuvenescimento. As endorfinas, serotonina. E eu acho importante assim, porque não tem como eu e tu não fugir da questão de exercícios físicos, né? A gente está trazendo muito isso, porque as duas, como fisioterapeuta, fica difícil tu desvincular uma coisa da outra. Mas eu acho legal a gente também levantar aqui, ó, porque tem aquelas pessoas que não gostam, né, de fazer uma atividade assim. Mas o fato de sair, fazer uma caminhada com estado de presença, e aí eu digo assim, ó, isso é um ponto de vista meu. Não é aquela caminhada que às vezes uma mãe faz para buscar o filho com pressa do colégio, cheia de sacola e preocupada por estar atrasada, que na verdade o que libera é a adrenalina, né? Que é outro hormônio. Não é essa caminhada, mas é uma caminhada de repente assim, ó, sei lá, sai da tua casa e vai até a esquina, mas vai pegando um sol, vai ouvindo uma música, vai em estado de presença, ou daqui a pouco convida uma outra pessoa para ir junto e conversando. E nem precisa ser com um ritmo muito acelerado. Às vezes, fazer uma atividade assim, com estado de presença, já é o suficiente para liberar todos esses hormônios, né? Ou, por exemplo, alguém que gosta de fazer jardinagem. Como eu já falei antes, eu sou uma pessoa que eu não gosto, eu sou mais agitada, então estou sempre fazendo coisas que precisam de movimento e se bobear sempre falando muito. É isso que releve para o meu corpo. Mas, por exemplo, quem gosta de jardinagem, né? Vai lá, tira aquele tempo para fazer, aí entra em contato com a terra, né? Entra em contato com as plantas, está fazendo num horário onde está pegando um sol. Tudo isso são formas de estimular esse rejuvenescimento, né? Porque isso vai nos trazendo prazer de estar vivo. E a gente sabe que essa questão de envelhecimento tem muitas vezes a questão. E a gente sabe que dependendo do que a gente come, a gente se mata pela boca, né? Pelas escolhas do que a gente vai comendo, pelaquilo que a gente vai, de repente, assistindo, ou vai fazendo que muitas vezes não dá prazer. Tipo, daqui a pouco uma pessoa que não gosta de dança resolve se matricular porque alguém disse que é bom. E aí a pessoa já entra num estado de adrenalina acelerado, de frequência cardíaca alta, porque não se sente bem dançando e de se expor, por exemplo, com um grupo. Então não é esse o exercício que vai ser leve para o corpo, né? Então, como seria as pessoas começarem a, primeira coisa, aumentar esse estado de presença, de fazer perguntas? E pode ser perguntas bem simples, né, Júlia? Não precisa começar perguntando pela atividade física, mas daqui a pouco levantar e perguntar o que vai te trazer mais alegria naquele dia, né? Que roupa que tu vai vestir que vai fazer tu te sentir melhor contigo? Pode começar por coisas muito simples, que isso tudo vai aumentar a frequência energética para te levar mais para a questão da alegria, da gratidão. E isso faz com que a gente acabe rejuvenescendo, né? Exatamente. Exatamente. Escolha por escolha. E muitas vezes, por exemplo, às vezes a gente tem algumas questões assim, tipo, começa uma atividade física e não tem aquele efeito imediato que às vezes a gente sabe que a atividade física cria e a gente tende a desistir também, sabe? Isso aqui não funciona para mim. E aí fica experimentando, fazendo várias e várias atividades, por exemplo, trazendo essa questão da atividade física, porque o nosso corpo, ele gosta de movimento.
Mesmo que não seja, tipo, um programa de dança específico, um yoga, uma atividade, assim, que seja, digamos que caracterizada como uma atividade física, que pode ser uma dança em casa, colocando uma música, enfim, mas o nosso corpo, ele gosta de movimento. E aí, o que acontece, às vezes o corpo está muito parado, começa a movimentar e aí não tem aquela sensação imediata que a gente traz, que a gente aborda, isso aqui não é para mim. Essa atividade física aqui não funciona. Darará, darará. Então não se parem também por isso, né? Continuem movimentando, que a cada dia, quanto mais você vai estimulando o seu corpo, assim como a questão das perguntas, né? De começar a comunicação perguntando, é um músculo que você vai malhando. E aí, um dia você começa a perceber algo que você não percebia antes, e aí, opa, olha só, tô captando, pegando aquela sensação que as gurias estavam falando. Agora eu tô entendendo, tô conseguindo perceber no meu corpo, tô conseguindo perceber no meu mundo o que é que as gurias estavam falando sobre a questão de perguntar, de comunicar, de conversar com o próprio corpo, né? Então, às vezes, pode não vir com um efeito imediato que a gente deseja, porque muitas vezes a gente é bem imediatista, né? A gente quer um negócio ali, ó, papum, começa a fazer, eu quero um negócio ali, ó. E aí, então, não se parem se vocês estiverem funcionando há muito tempo de uma mesma maneira, seja em atividade física, seja na conclusão com o próprio corpo, nos julgamentos, nos pontos civis, não importa. Mas continuem praticando e vão permitindo que os efeitos disso se mostrem na sua realidade. E eu acho legal falar que não são só os efeitos físicos disso, mas também esses efeitos emocionais, né? E tu falando aí, me vem uma coisa muito clara, que a gente percebe que também, né, assim como o nosso corpo, ele tem essa capacidade de autocura, de regeneração, né? Ele se acostuma muito fácil com a zona de conforto, né? Ele busca a zona de conforto. Então, uma pessoa que é sedentária por um bom tempo, quando ela sai dessa zona de conforto do sedentarismo, pode ser até que aumente um pouquinho a dor, mas isso tudo é o corpo atualizando uma nova forma, né? A gente percebe muito isso, que eu não trabalho mais em hospital, acredito que tu também não trabalhe, mas a gente passou por isso em período de faculdade, que é aquela pessoa que sai de uma cirurgia e que fica acamada. A gente tem, quando está no hospital, a gente tem esse objetivo. O primeiro objetivo é o quê? É tirar o paciente do leito para que ele melhore. E para tu tirar o paciente do leito, é complicado, porque muitas vezes o corpo está acostumado a ficar ali deitado. Ele estando deitado, por mais que ele esteja enfraquecendo, né? Esteja atrofiando. O corpo, quando tu tira ele da cama para fortalecer, ele sente dor. E ele não quer sair da zona de conforto. E isso a gente pode trazer para essa situação também de quem não faz nenhuma atividade, ou que sempre fez de uma maneira e que daqui a pouco está sentindo que talvez não seja essa atividade, que está a fim de mudar. Pode ser que passe por esse período de adaptação, mas depois que tu passa por esse período, só vai, né? Se for a atividade que é ideal para o seu corpo, só tende a ter resultados mais positivos. Uhum. E a gente não trouxe um tema aqui que eu acho que a gente até pode abordar em outra live, que é a questão da autoestima, né? O quanto a questão do exercício e do rejuvenescimento está ligado com a autoestima. E aí também entra muito a questão do julgamento, que a gente falou por cima, assim, do quanto a gente se julga, fica buscando as rugas, as marcas de expressões, o quanto é importante a gente aceitar e receber de cada fase da vida, porque com certeza as características dos 18 não são as características de uma pessoa de 30 ou uma mulher de 60, né? E cada fase tem algo grandioso pra gente. Como seria a gente se abrir para receber isso de cada fase, né? E daí eu acho que entra aquela questão que a gente falou, que não tem como falar de rejuvenescimento sem falar de facelift energético, né, Júlia? Exatamente. E essa é uma das questões que eu acho que as pessoas também trazem de mais relato, assim, né? Tanto
das pessoas que passam por classes ou por sessões de processo corporal, de facelift, ativando essas energias, trabalhando os pontos de vista sobre envelhecimento, sobre corpo, o quanto isso reverbera na autoestima. E é um processo não cognitivo. Quando você se percebe, depois de estar recebendo isso, você está se recebendo de uma maneira diferente, você se olha de uma maneira diferente, você começa a se tratar de uma maneira diferente, e isso impacta diretamente em tudo ao nosso redor, né? Porque uma pessoa que tá com autoestima mais elevada, acaba atraindo pessoas que também vão tratar melhor a pessoa, que também vão estar mais congruente com essa energia, que vão ser mais carinhosas, mais gentis, que vão julgar menos, que tem menos auto-julgamento no próprio mundo, menos julgamento em relação às outras pessoas, e acho que essa questão de se permitir receber do facelift, de uma sessão, de uma classe, nos traz o grande presente que é o nosso corpo. A gente aprende que o nosso corpo é, digamos que, um filtro. No sentido assim, tudo que a gente recebe de informação, a gente começa a, tipo assim, tem as suas caixinhas, tem o seu sistema de crenças, tem tudo aquilo que está instalado nas nossas células, tudo aquilo que a gente está se conectado mentalmente, né? E a gente faz, digamos que passa por um filtro e a gente começa a julgar. Isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, darará. E aí, quando a gente se permite a receber, a fazer as perguntas para o corpo, a se comunicar dessa maneira diferente, se a gente vai um pouquinho mais a fundo e se permite receber um processo corporal, uma sessão de facelift, se a gente vai ainda mais e recebe de uma classe de facelift, de um dia de facelift energético, né, uma técnica não invasiva, que tanto eu quanto a Mac trabalhamos e facilitamos, né, a gente começa a permitir que o nosso corpo comece a ser esse presente, a receber desse presente, que é perceber a energia. O presente, a função do nosso corpo é apenas perceber a energia das coisas, perceber a energia do ambiente, perceber a energia das pessoas, perceber a energia das plantinhas, da natureza, de tudo, sem julgamento. Então a gente aprendeu a passar as informações por esse filtro, mas o nosso corpo não é uma função natural dele. Essa função natural é apenas estar consciente e perceber, nos dar as informações sobre isso, né, Maqui? E que nem eu te digo, eu acho que a gente pode até combinar uma próxima live para a gente falar um pouquinho dessa questão de como é que funciona, né, o facelift e a questão dos julgamentos. Mas em cima do que tu falou, assim, essa coisa da gente ficar, isso é errado, isso é certo, aqui eu fiz direito, aqui eu fiz errado. Independente do julgamento que a gente tenha, o nosso corpo vai captando, né? Ele vira uma esponjinha. E aí, quando a gente entra com esse processo lindo, porque quando eu falo de facelift, eu vou te dizer, eu sou apaixonada por essa técnica. É o que eu mais gosto de trabalhar, não vou mentir. Porque eu toda vez que eu entro em contato com o facelift, eu recebo, né? Eu me permito receber do facelift. E a vida fica mais leve. Então, assim, eu acho que quando a gente se permite receber as energias do facelift, as 27 energias, a gente vai liberando todo esse julgamento que a gente comprou e nem sabe que está grudado no corpo, né? As nossas células, elas têm uma memória, o nosso corpo tem uma consciência. E aí tudo que a gente vai julgando como certo, como errado, como fiz direito ou não fiz, até aquilo que às vezes uma pessoa diz pra gente, a gente vai lá e rebate, que a gente chama de polarizar, a gente gruda no corpo. Então, muito dessas nossas rugas, dessas nossas marcas de expressões, nada mais são do que esses julgamentos que a gente fixou, né? E aí eles aparecem como? Se espelham na nossa aparência. Mas é um processo bem mais interno, né? É uma questão mais energética. Que nem eu te digo, eu sou muito apaixonada, eu acho que a gente pode fazer uma live só falando sobre isso, que vai ter assunto. Com certeza. Eu também sou muito fã, é o meu processo corporal favorito.
das mudanças físicas e todos os relatos que as pessoas trazem acerca também da autoestima, quanto tudo que está relacionado ao nosso corpo, assim, quando tudo que a gente trabalha com o nosso corpo, a maneira com que a gente trabalha com ele, reflete nas outras áreas. Então, se a gente tiver essa consciência, né, esse conhecimento, essa informação de que a maneira com que a gente trata o nosso corpo impacta nas outras áreas, fica muito mais fácil de a gente transformar as áreas da nossa vida. Então a gente começa, digamos que de um ponto diferente, não fica tentando mudar uma situação externa, sabendo que se a gente pode começar a mudar a maneira com que a gente trata o nosso próprio corpo, aquilo simplesmente vai mudar automaticamente, porque o que estava criando as informações que estavam presas, que estavam no corpo, elas são dissipadas, são eliminadas, então aquela situação ela para de existir, para de se mostrar na sua vida, né? Porque tudo vai acontecendo para ir nos dando informações, né? Para ir nos dando para a gente ir percebendo o que a gente está criando, se é realmente aquilo que a gente deseja criar na nossa vida, se a gente deseja realmente aquilo, ter aquelas situações, ter essas coisas acontecendo na nossa vida, né? Tudo a partir desse ponto. Então, a gente vai trazendo essa consciência, a gente tem a possibilidade de tornar nossa vida mais grandiosa a partir de lugares onde a gente se ame mais pelas escolhas que a gente está fazendo, né? E não entre para o auto-julgamento, para a autocrítica e tudo mais. Tudo que a gente já sabe como isso funciona, que a gente já vivencia há muito tempo, né? E é uma coisa muito grandiosa, porque, na verdade, muitas vezes eu vejo isso com as pessoas que recebem o facelift, né? E as mudanças, e aí é um ponto de vista meu e a minha percepção, e muitas vezes eu nem passo, né? Eu nem passo para cliente para não levantar um ponto de vista nela. Mas o quanto muitas vezes elas vêm aqui porque se acham, eu tô com olheiras. E aí tu faz uma sessão de facelift, elas voltam, mas elas nem voltam porque a olheira não sumiu, mas elas voltam pelo bem-estar e por tudo aquilo que movimenta, né? Pelo empoderamento que o facelift dá. Porque quando tu começa a liberar os julgamentos, tu te empodera do ser que tu é, né? Uhum. Então, e o quanto isso também faz com que aconteça esse rejuvenescimento de dentro para fora. Porque tu para de olhar para coisas que só estão ali te sinalizando, né? Porque, na verdade, o nosso corpo ele sinaliza o tempo inteiro. Pode ser com rugas, pode ser com marcas de expressão, pode ser com dores, né? Com doenças. Quando a gente olha para aquilo e libera, o corpo não precisa mais sinalizar, né? Uhum. E o quanto esse processo de rejuvenescimento também está associado à maneira que o facelift trabalha em sentido físico mesmo, que é a questão do toque, né? O quanto o poder do nosso corpo, de novo, da autocura, o poder de ser uma contribuição para o próprio corpo, né? Essa questão do toque, de você tocar gentilmente no seu corpo, de receber, de permitir o seu corpo ser tocado, sem julgamento, sem pontos de vista, com uma energia amorosa, com uma energia de cuidado, com uma energia de nutrição, né? Estando ali apenas presente e recebendo aquele toque. Exatamente, para receber, permitindo que esses toques contribuam para o próprio corpo, né? Para o corpo perceber um espaço diferente de funcionamento. Eu gosto muito de um exercício que a gente pode deixar até aqui na live para o pessoal que está assistindo, que é esse simplesmente de tocar, de colocar as mãos no rosto, né? Então, às vezes, está numa situação estressante, ou mesmo está num dia ótimo, maravilhoso, sabe? Sempre a gente pode acrescentar recursos para que isso se torne ainda melhor, né? Então, vai lá, toca no rosto, começa o dia assim, sabe? Dá uma sensação tão gostosa de bem-estar. Começa a criar o teu corpo a partir de um lugar diferente, né? Um lugar energético que a gente fala aqui. Então, o quanto esse toque tem o poder de realmente nos trazer assim para um senso de mais presença,
nos dá esse empoderamento que a Mac, que você estava falando, né, Mac? E infinitas possibilidades que isso abre, porque a maneira com que se a gente muda a maneira com que a gente funciona com o nosso corpo, a gente muda a maneira com que tudo funciona na nossa Funciona vida, com né? tudo. E é uma coisa tão simples, né? E aí eu ouso dizer que isso é uma tecnologia de ponta, né? Porque as pessoas não. Eu mesma, como fisioterapeuta, há muito tempo funcionei numa realidade de piloto automático, né? Falava em consciência corporal, cuidava do outro, mas não tirava aquele tempinho para aumentar essa comunhão, essa comunicação com o meu corpo. E no momento que tu faz isso, começa a funcionar de uma forma diferente nessa realidade, né? E tu começa a receber mais e consegue também, né? No momento que tu recebe mais, tu consegue presentear com mais, né? E isso serve para qualquer pessoa, né? Exatamente, exatamente. Bem, as duas fãs aqui de facelift, né? Eu acho que não existe quem não tenha passado por esse processo e que não tenha se apaixonado, né? Eu lembrei de um caso que ele até tá divulgado pelo Access, que o facelift energético é uma técnica do Access, né? Para quem não conhece, do Access Consciousness. E é uma técnica de imposição de mãos, de toques, né? Principalmente na região do colo, pescoço e rosto, que trabalha com essa energia do rejuvenescimento. E o quanto isso pode ser utilizado em casos patológicos, inclusive, né? Então, teve um caso que eu achei muito interessante de uma mulher com Alzheimer, com demência, estava acamada, e aí a filha dela corria barras e facelift, ativava o facelift nela, fez em torno de 10 sessões, e na 10ª sessão ela estava dançando e falando. Ela balbuciava algumas palavras, falava algumas palavras, ela estava completamente acamada antes disso, sabe? Então, é assim, é uma contribuição imensa para inúmeros sentidos, né? A abordagem dessas ferramentas é bem ampla. E se me permite, Muito. mais um. Hã? Não, pode falar, depois eu falo. Tá, Eu porque acho, eu, eu acho que tem muita coisa ainda para ser descoberta, né? Porque exatamente. eu trabalho associando, como eu trabalho em geriatria, associando com físio os atendimentos, eu já tive, assim, casos bem interessantes da utilização do facelift, desde paciente que não queria mais aceitar a dentadura, e aí eu aplicava bem local facelift, conversando com o corpo, falando a respeito do porquê da dentadura, e que assim, ó, com 6 sessões a pessoa voltou a usar a dentadura, voltou a poder mastigar melhor, porque já ia ter que entrar para sonda. Então, isso é um dos casos, né? Mas é grandioso esse processo, né? Eu acho assim que quem escutar essa live depois e quem tiver a oportunidade de receber uma sessão, seja onde tiver, e sempre digo, né? O cliente escolhe a praticante de facelift, ou a pessoa que resolve fazer o curso escolhe a facilitadora. Aonde tiver que se conectar com a energia de alguém que faça, vale a pena ter essa experiência, porque e sempre é importante dizer, né, que para cada pessoa vai ser um resultado, porque depende muito da tua abertura para receber o processo, né? Tudo é escolha, não acontece de dentro para fora. É um movimento que acontece. A gente vai lá e dá o estímulo no corpo com as 27 energias, mas é o quanto a pessoa está aberta a receber esse estímulo que faz a coisa fluir, né? Uhum. E cada organismo, cada corpo é único, né? Então, tanto a fase que cada corpo está vivenciando, como cada célula está se comportando, reverbera de uma maneira diferente, tem um impacto, um efeito diferente. Uma mesma pessoa tem efeitos diferentes a cada sessão, né? Então, nunca é o mesmo efeito, nunca traz os mesmos resultados, né? Até a gente nem fala muito na questão de resultado e mais sim como efeito, exatamente por essa questão de que cada corpo é único e cada sessão é única, né? Então, realmente é um presente muito grande para o nosso corpo essa energia, independente da fase que a gente esteja vivendo e do que a gente esteja passando, né? Sejam elas coisas positivas ou não tão agradáveis, né? Mas
tudo aquilo, aí agora vem um ponto de vista meu, né, que eu acho que tudo aquilo que agrega qualidade para a nossa vida, que melhora a nossa qualidade de vida, eu acho que é interessante a gente pelo menos se permitir experimentar, receber os efeitos disso, né, e descobrir uma maneira diferente, né, de funcionar, uma qualidade de vida diferente, um viver diferenciado que nos traga mais leveza, que nos tire essa densidade dessa realidade de pensamentos, sentimentos e emoções, né? Exatamente. É que nem eu te digo, eu acho que a gente pode, se tu tiver interesse, em fazer uma outra live falando mais a respeito do facelift. E aí convido as pessoas que conhecem, as alunas que já fizeram classe com a gente, as praticantes, para virem para a live para falar mais a respeito disso. Porque que eu vejo hoje, né? E aí também é ponto de vista meu, o quanto a gente pode ser contribuição dividindo que existe uma possibilidade diferente dessa que é cheia de julgamento dessa realidade, né? O quanto a gente ficou presa há anos numa ditadura de beleza só, ou de imagem, e o quanto tem mais coisa por trás disso para a gente movimentar, né? Por que a gente ter só aquela saída, aquela conclusão, se a gente pode criar coisas novas? E a gente já sabe que isso já tem comprovação científica, a gente já percebe na nossa vida os resultados. Como seria a gente dividir isso com mais pessoas para que mais pessoas possam ter acesso a essa facilidade, né, essa leveza de, de poder ter uma qualidade de vida e um bem-estar maior, né? Exatamente, com toda certeza. Super top da gente fazer essa live sobre o facelift. Acho que traz muito mais informação, é muito válido as pessoas poderem acessar essas informações, né? Saber que essas técnicas existem, que essas ferramentas existem, para que possam permitir uma maneira diferente de funcionar com o próprio corpo e receber o próprio corpo, eu acho, de uma maneira diferente, né? Receber o presente que o nosso corpo realmente é e não tratá-lo da maneira com que às vezes a gente se acostuma a tratar, né? Com julgamento, com pontos de vistas, enfim, sem muito convite, sem muita Comunhão. conclusão, Sem exatamente, comunhão. exatamente. Ah, isso aí mesmo. Fugindo das Ai, gratidão palavras já imensa. aqui. Gratidão imensa por esse convite aí e já estou esperando uma outra live, né? E quem gostou dessa live, que for assistir depois, achar que o que a gente falou, se conectar com o que a gente falou, por favor, né? Mandem aviãozinho para outras pessoas assistirem. Vai ficar disponível no Insta da Júlia, né? E no meu YouTube depois também eu vou disponibilizar. E eu acho que é isso aí, né? Acho que o que fica aqui, assim, se eu tivesse que falar alguma coisa, comece a se comunicar com o seu corpo com mais generosidade e amor, né? Que com certeza já vai influenciar nesse processo de rejuvenescimento. Exatamente. E para quem desejar informações sobre sessões, sobre workshops, que tem workshops que podem ser feitos online sobre o envelhecimento, indo além do envelhecimento, sobre as próprias classes de facelift, tanto comigo quanto com a MAC, entra lá no nosso Instagram, manda uma mensagem, tem maneiras, infinitas maneiras aí de nos contatar, entrar em contato com a gente, que será um prazer imenso, tenho certeza absoluta, tanto para mim quanto para a MAC, poder apresentar esses recursos para quem ainda não conhece, para quem já conhece, ser apresentado por nós. Gratidão, MAC, Sim. foi muito gostoso essa conversa. Não tem como falar em facelift e não ficar sorrindo, né? Já muda a energia. Então tá, até a Exatamente. próxima. Então, e um bom fim de semana para todo mundo aí, o que mais for possível. Gratidão, MAC, para você também. Mega beijo e até a próxima live, então. Então, muito obrigada, pessoal, salvando aqui. Até a próxima.